Bom dia, alunos do sétimo ano. Dando continuidade ao assunto a colonização do Brasil, essa é a parte 2. A parte 1 esteve voltada ao nosso simulado e a parte 2 eu fiquei devendo para vocês e nesta aula eu vou estar explicando. Como nós sabemos, a colonização do Brasil ela vai se dar em dois períodos. Primeiro, período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, e o segundo período é o período colonial. Então, vamos lá. Bom, com o fim do domínio holandês do Nordeste, a coroa portuguesa ela vai dar início a um processo que vai ficar conhecido como bandeirismo. O que é isso? Homens são contratados em São Paulo e esses homens eles vão liderar um movimento chamado de bandeiras, que eles vão ficar conhecidos como bandeirantes. O que faziam os bandeirantes? Eles entravam nas matas à procura de índio para escravizar, tornarem escravo nas plantações de cana-de-açúcar, e também eles ficaram com a finalidade de procurar diamantes e metais preciosos como ouro e prata. Ok? Os bandeirantes também eles tinham como missão capturar, na verdade, escravos fugitivos, Os escravos, eles fugiam para os palmares e lá passavam a habitar. Então, os bandeirantes, eles tinham essa finalidade, Bom, um outro processo é o processo de mineração no Brasil, que com a descoberta de ouro, ou a descoberta do ouro aqui no Brasil, vai provocar uma corrida na busca da riqueza fácil, e o resultado vai ser um grande fluxo migratório de todas as regiões do Brasil para a região de Minas Gerais, das Minas. Então, a coroa portuguesa, a partir de 1702, ela vai passar a fiscalizar essa extração do ouro. Mas de que forma ela vai fiscalizar? Com a criação de intendência nas minas. E as intendências eram órgãos que deveriam administrar as regiões auríferas, respondendo pelo policiamento, a cobrança de impostos e os julgamentos dos crimes ocorridos nessas localidades. Um outro fator que também vai contribuir vai ser a utilização dos tropeiros e dos moncieiros. Então, no Brasil colonial, principalmente nos séculos 17 e 18, os tropeiros tinham grande importância econômica. Os tropeiros eles faziam comércio de animais, como mula e cavalo, entre as regiões do sul e sudeste. Comercializavam também alimentos, principalmente charque, que é a carne seca, trazida do sul para o nordeste. Bom, eles eram semelhantes aos bandeirantes. Os morçoeiros, eram exploradores que buscavam riquezas e a escravização dos índios. Eles também entravam em confronto com os índios e acabavam matando os índios. Os morçoeiros
eles navegavam os rios nas épocas chuvosas e, seguindo a rota das expedições fluviais, eles eram semelhantes aos bandeirantes. Os morçoeiros eram exploradores que buscavam riqueza e escravização dos índios. Como eu falei, eles também matavam os índios, porque havia confrontos. Bom, nesse processo, no século XVIII, vai ocorrer as revoltas no século XVIII. As revoltas, a Guerra dos Emboabas, que foi um confronto travado de 1707 a 1709 pelo direito da exploração das recém-descobertas jazidas de ouro na região das Minas Gerais, no Brasil. O conflito contrapunha, de um lado, os desbravadores vicentinos, que eram os paulistas, também conhecidos como bandeirantes, que haviam descoberto a região das Minas e que, por esta razão, reclamavam a exclusividade de explorá-las. E, de outro lado, um grupo de heterogêneo composto por portugueses e imigrantes das demais partes do Brasil, pejorativamente apelidados de emboabas, e apelidados de emboaba pelos vicentinos, todos atraídos da região pela febre do ouro. Uma outra revolta foi a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates ocorre no ano de 1710 em Pernambuco e, aparentemente, foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife. Esses últimos, denominados mascates, eram, em sua maioria, portugueses, porém, depois da expulsão dos holandeses, Recife tornou-se um centro comercial graças ao seu porto excelente. Recebeu um grande fluxo de comerciantes portugueses. A outra revolta foi a revolta de Felipe dos Santos, também conhecido como Revolta de Vila Rica. Este movimento nativista ocorreu no ano de 1720 na região das Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro. Os donos das minas estavam sendo prejudicados com novas medidas da coroa para dificultar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa decidiu instalar 4 casas de fundição, onde todo o ouro deveria ser fundido e transformado em barras com o selo do reino. Nessa mesma ocasião, era recolhido o imposto de cada 5 barras de ouro, uma ficava para a coroa portuguesa. E o Felipe dos Santos, ele era português, mas ele era dono de barranco e ele se recusava, porque ele achava um absurdo isso. Por conta de toda essa fiscalização que a coroa portuguesa passou a implementar, essa cobrança, essa fiscalização, para impedir o contrabando do ouro em pó. Esse contrabando ele era feito dentro das imagens sacras, imagens de santo. Daí a expressão, quem nunca ouviu a expressão, isso é um santo do pau oco. Por quê? Porque dentro dos santos eles mandavam esculpir imagens, belíssimas imagens de santo, e as imagens eram ocas. Então dentro das imagens era colocado ouro em pó, e essa imagem saía da colônia e era comercializada com outros
com outros países, ou até mesmo em Portugal, e isso chamou a atenção da coroa portuguesa, porque era extraída uma quantia de ouro e era declarada outra. Então a coroa portuguesa passa a fiscalizar com mais firmeza e isso acaba gerando a revolta de Filipe dos Santos, né, que ele era dono de um barranco e se achava prejudicado com toda essa cobrança. Um outro fator é a partir da contratação dos bandeirantes que vai ocorrer a expansão do território brasileiro, ou seja, nós sabemos que a partir do Tratado de Tordesilhas, né, o Brasil ele vai passar a ocorrer a expansão. Então, a partir da contratação dos bandeirantes, eles vão se adentrar, né, nas matas, nos cerrados e vão começar a fazer pequenos vilarejos, pequenas ocupações e isso vai expandir o território brasileiro. A expansão do território brasileiro está associada à diversidade de atividades que foram se desenvolvendo no Brasil colônia, à medida em que foi ocorrendo a expansão demográfica e também em decorrência da crise do ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste. A descoberta de ouro e diamante causou profundas mudanças na colônia. Vilas e cidades foram fundadas com o deslocamento de pessoas para as regiões de mineração. E os tratados, né? Que tratado eram esses? Os tratados de delimitação de fronteiras. A expansão territorial brasileira, né? O território brasileiro é resultado de diferentes movimentos expansionistas que ocorreram no período colonial, imperial e republicano. Mas nós estamos falando especificamente do período colonial. Então, esse processo vai ocorrer através de aquisições e tratados que definiram o território brasileiro. Destaca-se inicialmente os tratados de Tordesilhas, em 1494, o Tratado de Madrid, em 1750, e o Tratado de Santo Ildefonso, né, de 1777, que confirmava o Tratado de Madrid. Ok? Bom, crianças, eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.